Olha, eu não gostava de nada, não gostava de igreja, não gostava de crente, não gostava de... Achava que crente era doido, achava que crente, para que falar alto, Deus não é surdo, e ficava com aquele negócio na cabeça, eu tinha muita resistência. Mas lá no encontro, assim como você hoje está participando do encontro, você precisa saber algo, você não está aqui por acaso, foi Deus que te trouxe até aqui. Diga amém. Quantos querem ter um encontro com Deus aqui? Você pode ter certeza de uma coisa, você vai poder testemunhar aquilo que Jacó disse em Gênesis 32:30. Vi a Deus e a minha foi salva. Algumas traduções dizem mudada. Todos que têm essa experiência com o Senhor, eles têm a sua vida mudada. Pegue a sua Bíblia, se você tiver Bíblia aí, coloca ela em Lucas capítulo 15, versículo de número 11. Pode colocar bem baixinho, Lucas 15, 11. Eu vou estar lendo essa história aqui para você. Eu queria que você lesse comigo, e conforme eu for lendo, você fosse visualizando aquilo que está sendo narrado. Essa é uma parábola contada por Jesus. Jesus fazia muito isso, ensinava por meio de parábolas. O que é uma parábola? É uma história que foi criada para trazer um significado. Vamos ver o que a Bíblia diz. Lucas 15, 11 diz assim: continuou Jesus dizendo, certo homem tinha 2 filhos. Quantos filhos esse homem tinha? Preste muita atenção nisso, 2 filhos. Continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço, caçula, deles disse ao seu pai: pai, dai-me a parte dos meus bens que me cabe. E ele repartiu os seus haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar por necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para o campo, para cuidar dos porcos. Ali, cuidando dos porcos, desejava ele se fartar das alfarrobas, da comida, da lavagem, que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Verso 17, olha o que ele diz. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, o que ele fez? Ele se levantou, e levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando o seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, abraçou e o beijou. E o filho disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo-lhe um anel no seu dedo e sandália nos seus pés. Trazei também e matai um novilho cevado, comamos e regozijamos, porque este meu filho estava o quê? Alô, estava o quê? O meu filho estava morto e reviveu. Ele estava perdido e foi, e começaram a se alegrar. Uau, que história emocionante. Olha só o que a palavra de Deus diz. Antes de eu falar disso aqui para você, antes de eu trazer a aplicação prática dessa palavra na sua vida, eu preciso falar algumas coisas para você. Você tem que entender um pouquinho sobre a sua origem. Você precisa entender um pouco sobre a história da nossa vida, da sua vida, das nossas vidas. E uma das coisas muito interessantes que nós podemos observar é que a verdade básica é que a maioria das pessoas concorda que Deus existe. Se eu levantar aqui a mão aqui e perguntar: quantos creem que Deus existe? Quantos creem que Deus existe? A maioria. Alguns não acreditam em Deus, por um motivo, ou acreditavam e deixaram de acreditar. Mas aqui entre nós, a maioria da esmagadora crê em Deus.
Às vezes ele não anda, não serve, ele ainda não tem intimidade com Deus, mas ele crê que Deus existe, ele crê que Deus é o Criador, ele crê que ele foi formado por Deus. Eu creio que eu fui criado por Deus. Quantos creem que foram criados por Deus? Tem gente que crê que a gente veio do macaco. Olha para o irmão que está ao seu lado, fala: você é bonito demais. Fala para ele: macaco é feio. Nós não somos evolução de bicho nenhum, gente. A palavra de Deus diz em Gênesis capítulo de número 1, que Deus disse: façamos agora o homem. Preste atenção, a Bíblia diz: façamos. Deus não estava sozinho naquela hora, Ele estava com mais alguém. Havia mais pessoas com Ele, Deus Pai, Deus Filho. Ele diz o seguinte: façamos o homem a nossa. Você acha que Deus é macaco? Tem gente que crê que o homem é que foi criado através de uma explosão, bum, e tudo foi se formando. Nós cremos em Deus, amém? Fala para a pessoa que está falando: você crê em Deus também. Nós cremos em Deus, nós cremos que nós fomos criados, e ainda nós somos a imagem e semelhança de Deus. Assim a palavra de Deus diz, e é isso que nós cremos. Agora, para que Deus nos criou? Você nunca parou para pensar? A Bíblia diz que antes mesmo de você ser formado no ventre da sua mãe, Deus já tinha desenhado e escrito todos os seus dias. O Senhor já tinha planejado a sua vida, e é para isso que Ele te criou. Agora, para que o Senhor nos criou? Se você for olhar em Gênesis capítulo 1, versículo de número 26, você vai ver claramente esse propósito. Gênesis 1, 26, a Bíblia diz que nós fomos criados para ter comunhão com Ele. Olha o que a palavra diz: também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio. Diga comigo bem forte: domínio. Diga: eu nasci para dominar, e não para ser dominado. Eu era escravizado, eu era dominado. Até os 22 anos da minha vida, eu era um alcoólatra, um drogado, um rebelde, um prostituto, escravizado pelo pecado, escravizado pelas drogas. A minha família era uma família completamente destruída. Eu tinha uma irmã adolescente que ela era perturbada, ela era uma roqueira doida da cabeça, drogada. Eu era um jovem completamente perdido pelo mundo. Minha família era uma família destruída, meus pais e minha mãe em processo de separação. Praticamente era o álcool reinava no meio da minha família. E eu então, um certo dia, eu decidi, na verdade eu não decidi coisa nenhuma. O peixe sempre é pego pela boca. Eu então estava numa crise tão profunda, uma crise de identidade, com 22 anos da minha vida, e não tinha dinheiro, tudo era gastado com bebidas, com drogas, com farra. Eu cheguei em Tocantins no ano de 99, no ano de 2002 eu voltei para o meu estado no qual eu morava. Eu fiquei 6 meses lá, eu tive que fugir de lá porque eu fui jurado de morte. Saí de lá, jurado de morte, cheguei aqui, arrumei confusão. Onde você vê o pastor, você nem imagina o que tinha antigamente aqui atrás, né? Cheguei jurado de morte de lá, vim fugido, arrumei confusão aqui, já não tinha nem lugar mais para ir, não sabia nem para onde é que eu ia. Nessas certas crises da minha vida, eu pensei comigo: eu preciso mudar. Aí você pode pensar assim, quando eu pensei em mudar, talvez você pense assim: ele pensou em ir para a igreja, ele pensou buscar algo. Eu não pensei em nada disso, eu pensei: eu tenho que casar, eu vou arrumar uma mulher que me endireita. Eu pensei: mulher que vai me endireitar, onde que eu vou encontrar? Rapaz, se eu não encontrar na igreja, eu não acho lugar nenhum. Aí nessa hora eu recebi um convite para ir para o encontro da igreja, querendo arrumar uma mulher para... Eu nem sabia que Deus estava me preparando é meu casamento com ele. Ele era o noivo, eu era ele é a noiva, ele é o noivo, eu era a noiva. Deus estava ajeitando um outro casamento para mim. Aí a solução do meu problema, que eu achei que ia ser uma mulher que ia me endireitar, estava no Senhor Jesus. Ele disse: abre a porta para eu entrar. Eu digo: é agora mesmo. Pá! Abri a porta do meu coração e o Senhor começou a falar comigo. E deixa eu te falar uma coisa: tudo o que você provou e experimentou na sua vida, você pode ter certeza, eu já pude aprovar e experimentar também.
E eu quero te dizer uma coisa: não tem nada melhor do que você andar com Deus. Nada se compara. Creia em mim. Uma vez o colega de faculdade, ex-colega de faculdade, chegou para mim e disse: o que aconteceu contigo? Fizeram uma lavagem cerebral na tua cabeça. Está bebendo mais? Não. Eu digo: rapaz, bebi de um vinho novo. Que vinho que é esse? É um vinho que você toma uma vez, nunca mais quer beber de outro. Mas onde é que tem? Tem lá em tal lugar, tal dia. Vamos comigo? Beber uma, quebrar uma, nós falava, né? Bora quebrar uma celestial ali. Sabe uma coisa? Preste atenção. O Senhor te trouxe aqui para te mostrar que Ele tem um propósito na sua vida. Você foi criado com um propósito. O propósito de Deus, sabe qual que é? É que você foi criado. Para que Deus te criou? Será que foi para ficar chorando pelos cantos? Será que Deus te criou para ficar trancado no quarto tomando remédio antidepressivo? Será que Deus te criou para você ficar sofrendo com o seu cônjuge? Sendo escravizado pela bebida, pelas drogas, pela prostituição, pela pornografia? Será que Deus nos criou para sofrer? Não. A Bíblia diz que Deus nos criou, sabe para quê? Para ter comunhão com Ele. Deus cria todos os céus, cria toda a terra, coloca então um homem para quê? Para no final do dia chegar lá e dizer: está vendo tanto que eu sou bom? Começa a desfrutar. Preste atenção, você foi criado para ter vida. Vida. Quando eu falo em vida, não é só viver, respirar, porque a Bíblia diz: tem nome e fama de que vives, mas está morto. Tem muita gente que está aqui entre nós, ele tem nome e fama de que vive. Você olha para ele, ele tem um sorriso no rosto, mas quando ele coloca a cabeça no quarto à noite, ele não tem sono para dormir. Você olha para ele, você pergunta: tudo bem? Está tudo bem, mas lá no fundo dele, ele já pensou até em tirar a própria vida. Sabe de uma coisa? Deus te trouxe aqui para te mostrar algo, que você foi criado com um projeto. E sabe qual que é o projeto esse? É um projeto de vida. E a Bíblia diz, o Senhor Jesus disse: eu vim para que tenham vida, e vida com abundância. Sabe o que é vida com abundância? É alegria completa, é paz, amor, longanimidade, bondade, domínio próprio. É os frutos dados pelo Espírito. Só pode provar disso, sabe quem? Quem bebe da água da vida. Quem bebe da água da vida, ele começa a provar da vida. Então deixa eu te dizer uma coisa: Deus te trouxe aqui para mostrar para você que você foi criado com um projeto de vida. Sabe, mas o que acontece? Deus criou, irmãos, presta atenção, Deus coloca o homem no jardim do Éden, e Deus dá uma opção para o homem, fala para o homem: ei, de toda árvore do jardim, está lá em Gênesis capítulo número 2, toda árvore do jardim comerás, se alimente. Eu vou estar aqui desfrutando, você não vai morrer, pode ficar tranquilo, você não vai morrer, você vai ter vida eterna. Você foi criado para ter vida e vida com abundância. A Bíblia diz que o Senhor chega e fala para o homem o seguinte: mas da árvore que está no centro do jardim, dela não coma, porque se você comer daquela árvore que está no centro do jardim, você vai morrer. O que Deus estava querendo dizer? Deus não criou o homem como um robô. Deus não criou o homem para dizer o seguinte: ou você me serve ou me serve, ou você anda comigo ou você anda comigo. Não. Deus coloca diante de você o quê? O poder da escolha, você que decide. Quem lembra do Você Decide? Alguém já assistiu esse programa? Quem tem mais de 30 e pouco aqui, quem lembra do... Você escolhe o final. Fala para a pessoa que está ao seu lado: você decide. Os mais novos nem sabem o que é isso. Era um programa de TV que tinha, que desenrolava no finalzinho, tinha 3 escolhas, você podia escolher o final do filme. Aí você ligava lá na época, votava: eu quero o final de número 2. É mais ou menos a historinha com Deus a sua, sabia? O final é você que decide. Deus cria o homem, coloca no jardim do Éden e fala: você decide. Quer ter vida? Quantos querem ter vida aqui? Levanta a mão, deixa eu ver. Quem quer ter vida, diga amém. Quem quer ter vida, diga aleluia. Aí Deus coloca você hoje aqui nesse lugar e pergunta: você quer? Quero. Então peraí, não come da árvore do que está no centro do jardim, porque se você comer dela, você vai morrer. Mas Deus não obriga ninguém. Deus permite que você escolha entre a vida e a morte, entre viver e andar, desfrutar de vida abundante. Quando eu falo em vida e morte, eu não falo de morte física e vida física, eu falo de vida, viver.
coisa que tem muitas pessoas que estão aqui que nem sabem o que é. Há muito tempo ele não sabe o que é viver. E você foi criado para isso, para viver. Qual que é o problema? É que o pecado entrou em cena. Aquele propósito, o projeto que Deus cria para o homem, o pecado entra em cena. A Bíblia fala que num certo momento, Eva está passeando no jardim do Éden, quando uma serpente, que a Bíblia fala que era o próprio Satanás, eu fico tentando imaginar essa cena. Você não sei que você não pensa nessas coisas, eu fico tentando imaginar. Uma cobra dá boa tarde para você, o que você faz? Eu só de ver cobra eu já corro, imagina ela falando. Boa tarde, você faria o quê? Tu é louco, se benzeria, né? A Bíblia fala que a cobra começa a conversar com a Eva. E a dona Eva? Tudo bem por aí? Maravilha. Aqui é só desfrute, só alegria. Porque, presta atenção, Deus não criou nada de ruim. Deus não criou doença. Deus não criou tristeza. Deus não criou síndromes. Deus não criou escravidão. Deus criou vida. E o homem estava andando com um projeto de vidas. Esse é o projeto que Deus tem para você, amém? Só que então, a serpente, que é o próprio diabo, começa a questionar essa vida. E a serpente então fala, mas me diz uma coisa, o que Deus falou para você? Tem alguma coisa que Deus falou que você não pode fazer? Digo, não, Deus falou que eu posso fazer de tudo, mas tem uma árvore lá que Ele falou que eu não deveria de comer, porque se eu comesse dela eu poderia morrer. E a serpente então fala, não, fica tranquila, você não vai morrer. Você acha que Deus é mau? Sabe qual que é o pensamento que a maioria tem? Que a mentira que o diabo coloca na cabeça da maioria das pessoas é que ela não vai morrer. Desfruta. A mentira que eu carreguei por 22 anos da minha vida. Desfruta. Desfruta. Só que é um desfrute que não tem nada de desfrute, é só buraco. É um abismo puxando outro abismo. E a mentira que o diabo coloca lá, não, pode provar, Deus não é mau, você não vai morrer. Só que o que acontece? A chonga, eu chamo de chonga, vai, come do fruto. Quando ela prova do fruto, as palavras que Deus havia falado eram o quê? Se você comer, certamente morrerá. Ela come do fruto e não morre. Não morre. Quando ela come do fruto e não morre, o que ela pensa? Deus mentiu para mim. Deus é um mentiroso, eu não acredito mais em Deus. Adão! Deus enganou a gente, Adão. Tem algo melhor do que nós já estamos vivendo. E a Bíblia fala que a chonga deu para o chongo comer. E os dois agora se alimentam. Só que preste atenção, o pecado da incredulidade entrou em cena. Quando você duvida que Deus te ama, quando você duvida que o caminho de Deus é melhor, quando você duvida que os planos de Deus são melhor para a sua vida, o pecado entra em cena e você começa a pensar e acreditar que existe algo melhor. Só que qual que é o grande erro? A Bíblia fala que eles não morreram fisicamente, mas espiritualmente a comunhão deles acabou com Deus. Essa é a situação de muitos que estão aqui nessa tarde. Tem nome e fama de que vives, mas estão mortos. Deus criou com um projeto de vida. Deus criou para enxugar lágrimas. Na verdade Deus nem queria que você chorasse. E hoje Ele enxuga suas lágrimas porque Ele quer tentar restaurar o projeto inicial dele. A má notícia é essa, que o homem entra, o pecado entra em cena e afasta agora o homem de Deus. O homem começa a viver os seus próprios dilemas. Deixa eu te falar, o que você vive hoje são decisões do que você tomou no passado. Aonde você anda hoje são decisões que você tomou ontem. O que você vai viver amanhã é decisão do que você vai tomar hoje. Você pode sair daqui desfrutando de vida, ou você pode sair daqui da mesma maneira que você entrou. Deus não vai te obrigar. Deus não vai pegar você, ô Samara, amarrar você e vai dizer, vem. Não, Deus é educado, Ele só vai bater na porta e dizer, abre o coração e deixa eu entrar.
Se você dizer, pode entrar, aí você vai começar a provar daquilo que ele tinha lá no começo para o homem. Projeto de vida. É nessa hora, 18 de abril de 2004, foi o momento que eu tive essa experiência aqui que você está tendo. Eu falei para o Senhor, entra na minha casa, entra na minha vida, muda a minha história, porque eu não aguento mais viver desse jeito que eu estou vivendo. Naquele momento que eu falo isso para Deus, uma nova pessoa nasce dentro de mim. Um novo projeto nasce dentro de mim. Eu lembro como se fosse hoje, eu saindo do encontro, indo para casa. Havia um outro primo meu junto, nós fomos criados juntos, morávamos juntos. Eu lembro, nós saímos de moto, tinha uma bisa com o colchão e tudo. Nós paramos no meio de uma rotatória dessa após o encontro, abraçamos um outro e falamos, não vamos largar mais isso aqui, vamos ficar com isso para nós. Isso é o melhor de Deus para a nossa vida. Olha, o Senhor está movendo. Eu lembro então que eu cheguei em casa, eu olhei para minha mãe e eu falei para ela, mãe, eu te amo. Minha mãe olhou para mim, deu uma chacoalhada na cabeça. O quê? Digo, eu te amo. Eu acho que ela deve ter pensado, eles mudaram a droga desse menino, até colocado alguma coisa na maconha dele. Mas sabe uma coisa? Acho que foi a primeira vez que a minha mãe ouviu da boca de um louco palavras de amor. E eu lembro como se fosse hoje a minha família completamente destruída. E eu comecei então a saber de uma coisa, as promessas de Deus que não abrangia só a mim não. A palavra de Deus dizia, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E eu comecei então a buscar de Deus e falar, Senhor, aqui em casa não. Minha mãe vai converter, meu pai vai converter, a história vai ser mudada, minha família vai ser restaurada, vai ser todo mundo liberto da bebida, vai ser... Sabe o que aconteceu hoje? Está todo mundo aí, mais doido que eu. Família restaurada, casa sadia, alegria plena, restauração, porque voltamos para o projeto original. Qual que é o grande problema? É que quando as pessoas percebem que elas estão andando agora, deixam de andar no projeto de vida e passam a andar num projeto de morte, porque você viver sem se importar com Deus, é você andar num projeto de morte, elas começam a querer buscar Deus, é ou não é verdade? Quantos aqui, não precisa levantar a mão para não te constranger, mas quantos aqui, quando já aprontaram alguma que ele falou assim, se me livrar dessa, eu mudo, não precisa falar, se Deus me livrar dessa, eu vou para a missa, vou para o culto. É o seguinte, quando você percebe que o negócio está feio, você quer, você sabe onde buscar socorro, você sabe que Deus é a solução, é ou não é verdade? Quantos concordam comigo que diga amém? O problema é que quando você percebe que você está errado, tem gente que ele tenta buscar solução, só que ele busca a solução em tanta coisa errada. Ele acha que só o fato dele frequentar uma igreja vai mudar a vida dele. Agora eu estou indo para a missa, estou indo para o culto. Meu querido, eu nunca fui de igreja nenhuma, mas de vez em quando eu ia na missa. De vez em quando, raramente. Uma vez por ano, quando tinha a quermesse, quando tinha um festejo principalmente que eu gostava mais. Mas quantas vezes eu saía da missa, ouvia a palavra, saía para beber. Um culto, uma missa, isso não traz salvação de ninguém não. Ajuda um pouco, mas não traz. Tem gente que ele percebe que ele está andando no mau caminho, aí é o seguinte, ele vai buscar ajuda em outro lugar, aí ele começa a buscar nas religiões. Religião é o mal do século, religião é do cão. Você vê o muro da lamentação do lado muçulmano, do outro lado judeu, dizendo mata ele, mata ele, mata ele, por causa de religião. Ninguém está aqui falando de religião para você, ninguém está dizendo para você, vem para a igreja tal, sai da igreja tal, ninguém está falando disso, nós estamos falando da palavra de Deus. A Bíblia diz que existe apenas um caminho, apenas um caminho para você voltar ao projeto original de Deus, não é religião. O problema é que as pessoas acham que a religião vai salvar, aí vem aquele mimimi, que o povo fala, Deus está em todas as religiões. Para com isso, Deus não está em religião nenhuma, muito pelo contrário, Jesus batia de frente contra religioso.
tenta buscar em religião, vai para aqui, vai para lá, vai no lugar tal, vai, busca aqui, busca lá, e o diabo vai só enrolando, só seduzindo. O cara está depressivo, está triste, pai dele morreu, mãe morreu, tio morreu, está sofrendo por causa daquilo, ele descobre um lugar, uma religião, onde o pai vai falar com ele de novo. Aí chega lá, toma um negocinho, se você já foi, sabe como é que é, toma um negocinho para ficar meio, porque Deus, o diabo age assim, o diabo age na passividade da mente. Já viu como é que o diabo é? Você a gente está aqui, abre sua boca para falar, você fica, fala, abre a boca, porque o diabo que trabalha com passividade da mente. Se for num centro de Umbanda, não, se for não vai não, mas se você for, para a entidade baixar, primeira coisa que você tem que fazer, você tem que beber e fazer gírias de incorporação, ou seja, sua mente tem que ficar passiva para o diabo poder possuir. Deus não é assim, Deus habita em meio a louvor, em meio a palavra, mente ativa. É por isso que o momento inteiro a gente fica falando, fala, por quê? Deus trabalha com mente ativa. Então quando você precisa de Deus, tem gente que vai buscar Deus em tudo quanto é canto, está errado. Jesus disse, presta atenção, Jesus disse, eu sou o caminho. Não sou um dos caminhos. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Não sou uma das verdades. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por mim. Deixa eu te falar, meu querido, quer voltar para o projeto original de Deus? Só tem um jeito, só tem um caminho. O que a palavra de Deus fala? Através de Jesus Cristo, o sacrifício que Ele fez de uma cruz por você. Quando você começa a compreender que tem um Deus que te ama, ao ponto de entregar o único filho dele para morrer no seu lugar, você começa a perceber o tanto que você é amado por Deus. Deus matou o seu único filho por você, pensando, Deus falou, o homem pecou, vai morrer. Agora é o seguinte, quem vai morrer no lugar dele? Jesus se levanta no céu um dia e diz assim, Pai, a palavra foi liberada, o espírito deles morre, agora alguém precisa se sacrificar. Mas como nós o amamos tanto, eu decido agora, eu vou e morro no lugar deles. E aí então, Pai, quem crer em mim, ainda que morra naturalmente, ele viverá. E ele diz, e terá vida, e vida com abundância. Sabe de uma coisa? Deus te trouxe aqui para te levar a provar da vida com abundância. Agora eu posso voltar lá para o texto de Lucas capítulo 15, onde a palavra de Deus diz, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço disse ao seu pai, Pai, dai-me a minha parte da herança, a qual me pertence. E o pai então, repartindo os seus haveres, preste atenção, quando que um filho pede para o pai herança? Quando que um filho tem direito de herança do seu pai? É quando ele, o que o filho estava dizendo para o pai? Pai, para mim o Senhor já, sabe de uma coisa? Tem muitos que eles sabem que Deus é pai. A herança é a bênção, é a parte boa da coisa. Tem muitos aqui que eles são igualzinho a esse menino, que chega e fala para Deus, digo, Pai, quem quer ser abençoado aqui por Deus? Levanta a mão, só quem quer ser abençoado. Olha os filhos pródigos aí. Me dá minha herança, me dá o que me cabe. Bênção, eu quero. Herança, bom demais. Mas e o pai? Estou nem aí. Pouco me lixando para a sua vontade, para o que o Senhor quer para mim, para o que o Senhor pensa de mim. Eu quero só bênção, bênção, bênção.
Só que sabe qual é o problema? Deus ainda abençoa, porque você é abençoado por Deus. O pai ainda abençoa. Aí o menino fala, o mais moço disse ao pai: pai, dá minha parte dos meus bens que me cabe. E ele repartiu os seus haveres. Aí o que acontece? O menino, ele vai para o lugar, ele deve ter gastado dinheiro, a Bíblia fala que ele gastou o dinheiro de uma maneira dissoluta, tola. Se fosse nas épocas de hoje, deve ter ido para as raves da vida e gastado tudo, prostíbulo, deve ter pegado a herança do pai e gastado toda. Aí acontece, a Bíblia diz que houve na terra fome, miséria, problema financeiro, e ele queria comer, não tinha mais dinheiro para comer, e ele disse: então eu vou trabalhar para me sustentar. E a história diz então que ele encontra um fazendeiro, e esse fazendeiro, ele tinha uma fazenda de porcos, e o cara oferece então emprego para ele: você quer cuidar dos porcos? Ele fala: sim, eu preciso sobreviver. A Bíblia diz que ele foi cuidar de porco. Só que é tão interessante que a Bíblia diz que chegou um momento na vida dele, que ele tinha tanta fome, mas tanta fome, que ele queria comer a comida do porco. Alguém já deu comida para porco alguma vez aqui? Criou porco em casa? Eu não como carne de porco até hoje, porque eu criei porco. Ajudei meu pai a criar porco. Tenho nada contra a carne de porco. De vez em quando eu gosto de uma feijoada com um negocinho de porco. Mas quando eu lembro do porco, eu fico: meu pai do céu. Lembro, meu pai tinha umas latas de tinta assim, que a gente começava, juntava comida lá, jogava resto de comida. Quem já deu comida para porco sabe como é que é. Chama-se de lavagem de porco. Não é dar banho em porco não, é lavagem mesmo, comida de porco. E juntava aquele resto de comida 2, 3 dias. Aí meu pai falava: vai dar lavagem para os porcos. Eu saía com aquele negócio assim, aí jogava lá o porco, lá. Chegava no final do ano, papai: vamos matar o porco para comer. Eu digo: pode comer, vocês ficam à vontade, vocês não der comida para ele mesmo, eu sei o que ele come. A Bíblia fala que nem a lavagem de porco o camarada tinha para comer. Aí de repente, no momento da sua vida, o verso de número 17, olha o que ele diz no verso 17: então, o que aconteceu com ele? O que aconteceu com ele? Sabe o que precisa acontecer com você agora? Você precisa cair em si. Então, caindo em si, diz: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui perecendo de fome? Levantar-me-irei e irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, já não sou nem digno de ser chamado filho. Se o Senhor quiser, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, segunda atitude: primeiro, compreender que Deus é bom, que o Pai é bom, e que tem muita coisa boa para te oferecer. Cair em si e perceber. Sabe o que é essa história? O filho aqui que saiu de casa é você, que exigiu a bênção do pai, mas não está preocupado com o pai. E aí é o seguinte: o resultado de você não se preocupar com o pai, a casa é o lugar onde o pai fica. Quando você fala: pai, só me abençoa que eu quero sair de casa, você saiu da cobertura do pai. O pai não está mais te vendo, o pai não está podendo mais te acompanhar. E é nessa hora então que ele vai parar no lugar que não queria ter parado, na miséria, comendo comida estragada, comida podre, comida do mundo. A consequência é essa, de estar longe da casa do pai. Mas tem um momento na vida dele que ele cai em si. E então a Bíblia diz: levantar-me-irei, irei ter com meu pai, e lhe direi: pai. E a Bíblia diz então que levantando ele se foi ter com o seu pai, e o avistando ainda de longe. Oh, meu querido, sabe o que está acontecendo com você nessa hora? Deus é o pai dessa casa. Sabe o que acontece? Eu fico imaginando essa cena. Eu acho que todos os dias o pai sentava na porteira da casa, da sua fazenda, olhava longe e ficava esperando. Vai ter um momento que o Adriano vai voltar,
Vai ter um momento que o Guilherme vai vir, ele vai retornar para casa, ela vai entender, ela vai voltar, ela vai perceber que aqui tem pão com fartura, que eu amo meu filho. Vai ter um momento, vai ter um dia que ele vai abrir o coração, que ele vai compreender que eu sou bom, que eu amo, que eu tenho o melhor, que eu tenho vida para dar para ele. Vai entender, vai ter um dia. Eu acho que todos os dias o pai ficava esperando. Sabe o que o pai está fazendo hoje com você? Ele está olhando, e ele quer saber quem que está compreendendo que na casa dele tem pão com fartura. E sabe o que Deus está esperando? Uma decisão sua de levantar, sair do seu lugar e saber que Deus está de braços abertos te esperando para te abraçar. E avistando ainda lá longe, quando o viu, correu e o abraçou. E o filho se levantou e disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Talvez se eu fosse o pai desse menino, eu tinha dado uma taca nele. A Bíblia fala que o pai, Deus, não é igual a nós. A Bíblia fala que simplesmente ele olhou para o filho, abraçou, beijou, chorou, olhou para o servo e disse: servo, pega uma roupa, troca a roupa, que essa aqui não é roupa de filho. Coloca um anel no seu dedo. O anel, ele carrega o brasão da família, que serve como um cartão de crédito da época. O cara chegava em qualquer lugar, ele comprava, ele só batia o carimbo em cima assim, dizia: meu pai testificou, meu pai liberou, está comprado, meu pai quer pagar. Coloca o anel no dedo, coloca a sandália no pé dele. Matam o novilho cevado, vão comer, vão se alegrar, porque esse menino estava morto e reviveu. Estava perdido, mas hoje foi encontrado. Queria que você nessa hora fechasse seus olhos. Feche seus olhos. Eu quero colocar uma canção para você ouvir. Eu queria que você refletisse em cima dessa canção. Feche seus olhos.